Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Elaine Souza e hoje vamos falar sobre algo que a maioria de nós que crescemos na igreja já vivenciamos. Satanás perdeu, não foi, Valentina? Satanás perdeu, não foi? Corta, neném. Oh, perdedor, sai daqui. Você ama quem, Tina? Jesus. Como é que é isso aqui? Rasga, rasga. Ah! Após a gente ler esse livro, Libertando Nossos Filhos, a Valentina está se libertando de tudo que é Harry Potter. Tudo que é Harry Potter, não? Abriu mão de tudo. Tudo ela tá abrindo mão. E eu agradeço a Deus. Porque Deus... Sabe aquela pilha de revistas rasgadas, os CDs quebrados, os brinquedos jogados fora e, claro, os livros considerados do diabo? Tudo isso acompanhado da sensação de que o mal poderia se infiltrar dentro de casa pela capa de um álbum, por um feitiço fictício ou até pelo boneco de um desenho animado. Essa cena não é exagero, é uma prática comum em famílias que acreditam estar protegendo os filhos. E quando falamos de Harry Potter, o exemplo se torna ainda mais simbólico. Para milhões de crianças e adolescentes ao redor do mundo, a saga foi um portal para a imaginação, para a leitura, para amizades e até para valores como coragem, lealdade e justiça. Mas em muitos contextos religiosos ele virou o grande inimigo. Um manual de bruxaria disfarçado. Algo capaz de conduzir a criança diretamente para as trevas espirituais. Não é por acaso que livros como Libertando Nossos Filhos encontram espaço nesse cenário. Só que existe uma contradição muito grande aqui. Enquanto a narrativa é vendida como libertação, na prática ela funciona exatamente como o oposto. Ela funciona como aprisionamento. Porque a criança não está sendo protegida de um mal. Ela está sendo treinada a viver em um estado constante de alerta, onde qualquer expressão cultural diferente se torna extremamente perigosa. E essa dinâmica ensina muito mais a ter medo do que ter liberdade. Também vale pensar no que uma criança aprende de fato nesse processo. Primeiro, ela aprende que histórias não são só histórias. Que uma obra de ficção pode ter o poder real de colocá-la em risco espiritual. Depois que brincar ou imaginar é muito perigoso, porque pode abrir portas para algo perigoso que ela não conhece ou não entende. E por fim, que tudo o que vem de fora da sua bolha deve ser visto com desconfiança, seja uma música, um filme, um livro. Em vez de estimular a curiosidade natural da infância, esse tipo de prática corta o impulso de descobrir o novo, de explorar, de perguntar. E esse é o ponto central da nossa reflexão de hoje. Não estamos falando apenas de uma escolha de entretenimento, ou de um gosto literário, até de uma opinião sobre fantasia. Nós estamos falando de um processo de educação baseado no medo. Um processo que molda a forma como a criança entende o mundo e como ela entende até a si mesma. No fundo, quando alguém acredita estar libertando seus filhos ao rasgar um livro, pode estar apenas plantando dentro deles as sementes da culpa, da intolerância e da desconfiança. E qual será o impacto psicológico e emocional de tudo isso? Bom, quando uma criança cresce em um ambiente em que livros, músicas ou desenhos são constantemente censurados, a mensagem que ela recebe é que, bom, se você gosta disso, tem algo errado com você. Essa percepção pode se tornar uma marca emocional difícil de apagar. Imagine só a confusão. Ela sente prazer em ler uma história de magia, em rir de um personagem, em se emocionar com uma aventura, e ao mesmo tempo aprende que esse prazer é um sinal de pecado. É como se desde cedo fosse ensinada a desconfiar dos seus próprios sentimentos. Esse mecanismo gera um tipo de autocensura que acompanha a criança mesmo quando ninguém está olhando. Não é só a proibição externa, mas a voz interna que começa a dizer: isso é errado, você precisa se controlar. E com o tempo essa voz se transforma em culpa. E a culpa, como a gente já sabe, é uma das ferramentas mais poderosas de controle.
Uma criança que se sente culpada por gostar de algo que é tão inofensivo quanto um livro, provavelmente vai crescer acreditando que não pode confiar nos próprios desejos e interesses. E a gente que viveu isso sabe o quanto isso pode ser totalmente destrutivo para o nosso desenvolvimento. Outro ponto importante é a forma como esse ambiente afeta a imaginação. A literatura, assim como os contos de fadas, não existem apenas para entreter. Ela ajuda a desenvolver a criatividade, a empatia e até a capacidade de lidar com dilemas morais. Quando proibimos esse tipo de contato, não estamos só tirando um livro da estante. Estamos limitando o horizonte de possibilidades dessa criança. É como se no lugar de asas, dessemos a ela correntes. Além disso, esse modelo de educação baseado no medo ensina a obedecer sem questionar. A criança não aprende a refletir se a proibição faz sentido ou não. Ela apenas internaliza a regra e a cumpre, porque foi assim que lhe ensinaram. Esse treinamento para a obediência cega pode parecer totalmente inofensivo quando se trata de um livro infantil, mas o impacto se estende muito além disso. Mais tarde, esse mesmo padrão pode se repetir em outras áreas da vida, na forma de lidar com relacionamentos, com trabalho ou até com pessoas. E aí, então, não importa o que você sente, o que você pensa ou se aquilo faz sentido. Se a autoridade diz que é errado, então é errado. E logo a gente volta para aquele meu assunto favorito, que é a dificuldade de desenvolver o pensamento crítico. O pensamento crítico nasce do confronto entre diferentes ideias, da liberdade de experimentar, comparar, duvidar, mas quando tudo que diverge da visão religiosa é classificado como ameaça, a criança não tem espaço para esse exercício. Ela cresce acreditando que pensar por conta própria é extremamente perigoso. E, ironicamente, isso é exatamente o oposto da verdadeira libertação. Quando uma criança aprende desde cedo que um livro do Harry Potter pode ser perigoso e que uma música pode invocar forças malignas ou que uma festa popular é uma porta para a entrada do pecado, ela então está sendo treinada a enxergar o mundo de uma forma muito binária. De um lado, o que pertence a Deus, e do outro, o que pertence ao inimigo. E isso cria um filtro que afeta não só a relação com objetos culturais, mas também com pessoas, como eu já disse acima. E é muito fácil perceber como isso acontece. Se algo tão inofensivo quanto um personagem de ficção pode ser visto como uma ameaça, o que dizer dos colegas que amam esse personagem? O julgamento não fica restrito ao livro ou à música, ele se estende às pessoas que fazem parte daquele universo. A criança começa a pensar, bom, meus amigos que gostam disso estão em perigo, ou pior, eles fazem parte do lado errado. Esse tipo de pensamento repetido ao longo dos anos cria raízes de intolerância. E não é uma intolerância que surge do ódio, da crueldade, mas do medo. O medo do diferente, o medo do desconhecido, de tudo que não cabe dentro da bolha religiosa. Só que na prática, esse medo se transforma apenas em distanciamento, em rejeição e muitas vezes no preconceito. A criança, sem perceber, é levada a acreditar que conviver com o diferente é inaceitável. O mundo fora da igreja passa a ser visto como contaminado. E quem pensa ou vive de forma diferente passa a carregar uma marca de ameaça. Esse processo também ajuda a construir uma mentalidade de guerra. Muitos desses livros e discursos religiosos reforçam a ideia de que a vida é um campo de batalha espiritual. Não existe neutralidade. Ou você está do lado de Deus, ou está contra ele. Essa visão simplificada pode parecer protetora em um primeiro momento, mas no longo prazo mina a capacidade de diálogo, de convivência, de empatia. Afinal, se o outro já está carimbado como inimigo, que espaço sobra para a escuta? Um detalhe importante é que esse tipo de intolerância não se limita ao universo da fantasia. Ele pode se estender a religiões diferentes também, a culturas populares, a expressões artísticas e até formas de conhecimento científico. A criança cresce com uma barreira invisível. Tudo o que não fala a mesma língua que a sua fé é suspeito, é perigoso e muitas vezes descartável. Isso empobrece a experiência de mundo, porque restringe a possibilidade de aprender com a diversidade.
e de enxergar o valor no que é diferente. No fundo, esse modelo de educação cria uma lente distorcida em vez de ensinar que cada história, cada tradição e cada pessoa carrega algo a ser descoberto. Ele ensina que há sempre um inimigo escondido atrás daquilo que não entendemos. E esse é o caminho perigoso, porque forma adultos incapazes de conviver com pluralidade. Quando olhamos para a sociedade polarizada em que vivemos hoje, é impossível não perceber como essas sementes de intolerância plantadas na infância florescem mais tarde em discursos de ódio, em discursos de exclusão e medo do outro. Quando pais e líderes religiosos falam em libertar seus filhos de coisas como Harry Potter, ou músicas seculares, ou festas populares, estão apenas aprisionando seus filhos dentro de uma redoma do medo. A palavra libertação soa bonita, poderosa, até heróica, mas quando olhamos de perto, percebemos que ela é usada para descrever justamente o contrário do que significa. Não é uma libertação, é uma limitação. Não é proteção, é controle. E talvez esse seja o ponto mais doloroso, porque muitas vezes esses pais acreditam sinceramente que estão fazendo o melhor para os seus filhos. Não são movidos por má intenção, mas por um zelo que foi ensinado a eles da mesma forma. O problema é que, no processo, a infância deixa de ser um espaço de descoberta e passa a ser um território de vigilância. A criança cresce não aprendendo a escolher, mas aprendendo a evitar. E eu te pergunto, o que é liberdade? Será que liberdade é estar protegido de todas as influências que podem nos desviar do caminho correto? Ou será que liberdade é ter acesso a diferentes caminhos e, a partir disso, escolher por si mesmo? Quando tiramos de uma criança o direito de imaginar, de fantasiar, de se encantar com histórias, estamos dizendo que ela não é capaz de lidar com o mundo. Estamos assumindo que ela precisa ser isolada porque não teria maturidade para pensar por conta própria. Mas se nunca dermos a ela essa oportunidade, como ela poderá amadurecer? O que vemos nessas cenas de revistas rasgadas e livros queimados não é apenas um gesto contra a cultura popular, é um gesto que rasga a própria possibilidade de uma infância plena. Porque uma infância saudável inclui exatamente isso: o direito de imaginar, de experimentar, de errar e sonhar. E é através dessas experiências que formamos adultos mais conscientes, mais críticos e mais empáticos. Quando isso tudo é sufocado, a vida se torna um manual de regras a ser seguido, em vez de uma jornada a ser vivida. Mas e se invertemos a lógica? E se a verdadeira libertação não for arrancar livros da mão de uma criança, mas for colocar ainda mais livros diante dela? Não proibir música, mas apresentar diferentes estilos, ritmos e histórias. Não condenar festas, mas ensinar a ver nelas a riqueza cultural de um povo. A verdadeira proteção não está em cercar a crença de paredes, mas em dar a ela ferramentas para navegar pelo mundo com autonomia e responsabilidade. No fim, quando vemos alguém rasgando Harry Potter em nome da fé, é impossível não pensar que o que está sendo rasgado não é apenas um papel, é a chance de uma criança de descobrir a si mesma através da imaginação. É a ponte entre a fantasia e a realidade que ensina tanto sobre coragem, amizade e escolhas. É também um aviso de que muitas vezes o maior inimigo não está nas páginas de um livro, mas na incapacidade de aceitar que a liberdade começa quando confiamos na mente, no coração dos nossos filhos.